Bom dia para todos, independente aí, né, do horário em que o companheiro estiver ou a companheira estiver assistindo esse vídeo. Eu rogo a Deus para que possa estar nesse momento e sempre envolvido pelas energias do equilíbrio e da harmonia, possibilitando assim toda a orientação necessária. Assim falou Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Aqui nós estamos em mais um vídeo do nosso canal aí no YouTube, tá? Ligado ao Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec, tá? É um núcleo onde nós estudamos as obras de Kardec. Nós estamos por aqui com esse núcleo desde a pandemia, desde lá de fevereiro de 2021. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso irmão, incondicional de todas as horas, agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso corpo físico, pelo o eu espírito, habitando esse corpo físico de maneira momentânea, agradecer por tudo aquilo que já alcançamos nesta vida, os conhecimentos, as habilidades, todas as emoções, todos os sentimentos. E que possamos sempre, sempre ser envolvidos por essas energias do equilíbrio e da harmonia. Hoje, iremos falar sobre a passagem onde Jesus fala: eu não vim destruir a lei. E essa passagem está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. E São Mateus lá fala assim, né, sobre Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Acredito que seja interessante também nós observarmos que lá em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus fala, né, João, copiando a fala de Jesus, podereis fazer tudo o que eu fiz. Tá? Então, vamos primeiro aqui abrir sobre um livro que eu considero um livro interessantíssimo, um livro bem científico, tá? Que é o livro Universo e Vida. É do médium Hernani Trindade Santana, e o espírito é o espírito áureo. E nesse livro, ele fala, lá no tópico que aborda sobre o Filho do Homem, é esse livro aqui, ó, Universo e Vida. O Filho do Homem, aí ele fala assim, para nós termos uma ideia de quem foi Jesus e de quem é Jesus.
Aí ele fala assim, ó, para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terráquea, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível e imensa, ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano. Porque Jesus, esse espírito com uma considerável evolução, ele precisou, vamos dizer assim, ser compactado, de modo que pudesse encarnar, né? É importante frisar, encarnar aqui no solo do planeta. Aí ele continua aqui, ó. Primeiro, obrigou-se à necessidade de abdicar por espaço de tempo, que para nós seria longuíssimo, da sua normal ilimitação de espírito cósmico, e ao seu trono no Sol, sede do sistema, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente do seu mente-espírito, com um tecido energético de fótons. É importante a gente observar, né, porque Jesus realmente é um espírito com uma alta evolução. E ele precisou de passar por todo esse processo para poder encarnar aqui no nosso planeta e, através da sua passagem pelo planeta, vamos dizer assim, fomentar em nós o despertar para a verdadeira vida. Ok? Então, isso é só uma colocação aqui. Então, vamos lá, voltando para o Evangelho. Né? Então, avançando aqui um pouco mais, é importante observar que, quando ele fala, eu não vim destruir as leis e os profetas, tá? E é importante a gente observar o seguinte, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, teve lá, foi constatado o óbito do corpo físico, tá? Através daquele julgamento, que foi a crucificação. Então, o que acontece? É importante nós questionarmos, tá? Como é que se deu esse retorno de Jesus, já que foi constatado o óbito dele, devido àquela agressão que ele sofreu, que foi a crucificação. É importante a gente observar que a grande maioria das religiões cultuam muito, acredito que se faz necessário, tá? A questão do Cristo crucificado. É importantíssimo se cultuar esse fato. Mas por que os nossos olhos não se voltam também para o fenômeno da reaparição? Como é que se deu aquilo? Por que as religiões elas não vão de encontro a buscar compreender e entender como é que se deu aquilo? Já que, volto a falar de novo, o óbito
do corpo físico já tinha sido constatado, ele já tinha sido sepultado, né? Então, eu sempre me questiono por que as religiões não se voltam para o fenômeno da reaparição, o fenômeno que ele se reencontrou com os apóstolos. E também acredito que é interessante considerar o comportamento de Tomé, que duvidou. Eu acredito que é importante. É importante observar que Tomé duvidou. Legal, tudo bem, vamos respeitar a opinião de Tomé. Mas ele não duvidou de uma maneira assim engessar. Não, não quero nem saber. Haja visto que a gente consegue observar na Bíblia que quando Jesus apareceu para ele fez as constatações até que aceitou. Então é importante também, porque às vezes no nosso dia a dia a gente aceita de maneira fácil tudo aquilo que falam para a gente. E nós precisamos analisar, nós precisamos avaliar. Não que se alguém chega e fala assim, fulano, é isso, 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 isso. Bom, surgiu a dúvida, eu falei, fulano, vamos fazer o seguinte, deixa eu avaliar primeiro. Eu não tenho condições agora de lhe responder. Deixa eu avaliar, analisar, pesquisar, aí depois eu venho e te dou uma resposta. Tá? Então, é importante que a gente faça esses questionamentos, jamais duvidando da capacidade de Jesus. Então, quando ele fala, eu não vim derrogar a lei, isso é uma lei. Esse fato em si é uma lei. A lei a possibilidade da reaparição do espírito que já desencarnou é possível. É possível quando no ambiente se somam elementos que possibilitem aquela aparição, aquela materialização momentânea. E tudo isso que eu estou falando, nós encontraremos, até então, eu só vejo na doutrina espírita, que ela vem, através de todo esse processo mediúnico, vem nos mostrar, né, como se dá essas aparições. Então, e Jesus falou mais uma vez, né, não vim derrogar a lei. E isso faz parte da lei também, essa aparição. Faz parte da lei também a cura, por exemplo, da mulher com hemorragia. Faz parte da lei também a reflexão que ele impôs a todos aqueles que queriam apedrejar a mulher. Faz parte da lei também dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tantas outras passagens. Então vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras.
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a depositar o germe de verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. É interessante aqui essas colocações que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, porque realmente, naquela época lá de Jesus, ficava difícil fazer com que aquela massa humana compreendesse determinadas colocações. Mas, mesmo assim, ele deixou para nós, que bom, através de todas as anotações dos apóstolos, esses ensinamentos, que vão lenta e gradativamente ocasionando o nosso despertar. Quando ele fala aqui, cadê? Ele fala aqui, cadê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa situação em si é uma lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí nós observamos, por exemplo, hoje a ciência, ela vem lenta e gradativamente fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais. A ciência, Deus, em sua infinita misericórdia, possibilita o desenvolvimento da ciência, da inteligência humana.
Porque, por exemplo, nós vamos para a área da medicina, né? Em determinadas situações na vida, estamos passando por problemas de saúde, e nós temos, existe aquela possibilidade de eu estar doando meu sangue para alguém, ou recebendo sangue de alguém. Por que que isso é possível? Por conta do desenvolvimento da inteligência humana. É a ciência. E outras situações mais que a gente observa no nosso cotidiano. E onde faz com que a gente desperte para essas situações. Por exemplo, eu lá no CTI do hospital, né, já em processo de recuperação, eu recebi sangue de várias pessoas. Eu vou ficar preocupado se quem doou sangue para mim, se tinha a pele clara ou escura, se a pessoa era espírita, católico, budista, eu vou ficar preocupado. Eu vou ficar preocupado se a pessoa era rica de coisas materiais ou pobre. É importante abrirmos as nossas reflexões diante dessas situações. Muitas das vezes a gente passa por lá e nem se liga para esse detalhe. E é um diferencial para nós, assim como em várias outras situações que vivemos no nosso dia a dia. Avançando um pouco mais, aí está aqui, ó, ainda no mesmo capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha que bom! É essa a realidade. E não é de hoje. O Espiritismo não surgiu com Kardec. Ele já vem, ó. É importante observar que desde o momento que tem um espírito encarnado aqui neste planeta, pronto, por si só já ocorre a dinâmica do mundo físico com o mundo extrafísico. Aí ele continua aqui. Com o mundo, ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural. E no passado era considerado uma coisa sobrenatural. Mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. A gente consegue observar, olhando para o passado, todas essas considerações. Que até então, o que ainda não fazia parte da nossa compreensão, do nosso entendimento, era considerado ali fantástico, maravilhoso. Mas à medida que a gente se arroja, buscando alcançar compreensão e entendimento através do conhecimento, nós vamos gradativamente ampliando a nossa visão para essa realidade. E que bom! Alcançando a fé e a esperança no futuro. Essa eu vejo a melhor parte. Alcançar a fé e a esperança no futuro. Porque acredito que alguém já falou isso. A pior coisa é quando o ser humano perdeu a fé. Aí continua aqui. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas.
O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Olha que interessante. O Antigo Testamento, Moisés. O Novo Testamento, Cristo. Aí, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o próprio produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Eu acredito que é importante observar, né, quando ele fala aqui um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. É importante a gente observar que não é só, por exemplo, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, mas não é só dentro da doutrina espírita, tá? Em todos os ramos da sociedade. A gente consegue observar na música, na arte, na ciência como um todo. A espiritualidade buscando interagir, buscando trazer orientação e direcionamento. Assim é, por exemplo, acredito que tenha sido assim. Por exemplo, no momento do Covid-19, onde toda a ciência ligada à área da saúde, todos aqueles cientistas, aquela turma que trabalha em laboratório, eu não tenho dúvida que quando eles deitavam para dormir, o corpo espiritual ia participar de conferências, de reuniões no mundo espiritual, de modo a receber orientações e direcionamentos do que fazer, do que não fazer, chamando a atenção, por exemplo, olha, reveja essa fórmula, veja o que pode se fazer aí, vê se não tem alguma coisa, algum ponto aí que esteja no lugar errado, alguma vírgula, por exemplo. Isso no mundo espiritual. E os companheiros têm que voltar para o corpo físico, para retomar a caminhada aqui. Então, é importante a gente observar que essa dinâmica, ela existe no planeta como um todo. Não é somente na doutrina espírita, não. Na doutrina espírita também. Aí nós temos lá todo aquele material que fluiu através daquela antena que por aqui passou, chamado Chico Xavier. Se formos avaliar todas as obras, é muita orientação, é muito direcionamento do que fazer, do que não fazer durante a nossa caminhada. Aí nós temos o Divaldo Franco, tantos outros aqui no Brasil e também no exterior. Então, vamos lá. Para a gente, acredito que fechar aqui, né? Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve,
completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, por exemplo, lá naquela passagem da mulher que eu sempre estou falando, né, comentando, na passagem da mulher que estava sendo acusada de adultério, ali Jesus abriu a reflexão para os acusadores, para aqueles que estavam com as pedras na mão. Prontos para que, como é que eu vou falar? Para imputar a, a lei no momento. E Jesus abriu a reflexão para todos eles. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada um parou para poder raciocinar diante dos caminhos que já percorreu e onde se equivocou, onde errou naquele momento. E hoje, a gente consegue observar, através dessa passagem, o quanto se faz necessário. Em determinadas situações do nosso dia a dia, a gente, deixa eu avaliar, deixa eu analisar primeiro antes de responder, para mim poder, através das minhas pesquisas, através da minha avaliação, ter uma resposta, pelo menos, que vá de encontro a aceitar ou não. Então, é muito importante para nós o questionamento. Mas é importante que esse questionamento seja para agregar e não para engessar. Agregar valores, agregar conceitos. Eu acredito que possamos ficar por aqui, tá? Então, tudo isso aí que nós conversamos está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso próximo vídeo, nós estaremos abordando sobre Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o capítulo 2. Então, vamos aqui agora, nesse momento, fazendo as nossas introspecção, agradecendo por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Vamos todos aí, vamos acompanhar e entoar essa oração de São Francisco de Assis. Antes da oração, eu quero agradecer mais uma vez, pedir aos companheiros para que se inscrevam no canal, que façam as observações, façam questionamentos, acione o sino das notificações, de modo que aperte o joinha também, de modo que, acionando o sino das notificações, todos possam estar recebendo ali os nossos vídeos. Esse já é, se eu não estou enganado, acho que o 8º vídeo do nosso canal. Tem outros vídeos lá, para quem quiser assistir. Ok? Então, vamos lá. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos assim, então, fomentar em todos os nossos campos de atuação na vida o sentimento da gratidão. Então vamos agradecer. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram a vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram, bem que eu faça que ao sair daqui, cada um de nós sintamos fortalecidos pela prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião, do nosso vídeo, para os quais imploramos a divina e santa misericórdia de Deus, que assim seja, graças a Deus, que o equilíbrio e a harmonia se faça sempre e sempre na sua vida. Para isso, é importante esse equilíbrio nos nossos pensamentos e a harmonia, de modo a facilitar a orientação do alto. Que Jesus possa sempre nos amparar e proteger. Um abraço forte para todos. E até o próximo vídeo. E venha estudar conosco. O telefone, o Zap está aqui, ó. Faça contato. E venha participar dos nossos estudos. Um forte abraço. E um bom dia aí para todos.